Vamos então agora pedir a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que nos ampare nesta noite, nos permitindo a nossa sintonia com os nossos irmãos que nos orientam, que nos esclarecem no dia a dia, que fazem a nossa proteção, que possamos no dia de hoje ser aberto aos novos ensinamentos, aos novos aprendizados, e que esses aprendizados possam fazer com que nós tenhamos força de transformação interna, de reforma íntima, para que nós possamos ser os melhores instrumentos possíveis, de acordo com a nossa evolução espiritual, das equipes espirituais benéficas, que elas possam, através de nós, auxiliar também diversas pessoas em sofrimento, que estão também em provação, e que nos pedem um socorro, um alívio para o seu coração, para a sua vida encarnada. Que possamos assim ser apenas um instrumento, porque toda modificação depende do espírito e também depende da sua prova, da sua expiação e do seu merecimento. Que possamos nessa noite seguir em pensamentos todos juntos, formando uma egrégora de energia, de fraternidade e união. Que os bons espíritos possam nos amparar nessa noite, que possamos ser os melhores ouvintes e aprendizes possíveis. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Bom, então vamos parar aqui a nossa música. Então, como a gente tinha falado, né, a semana passada, que eu acabei até esquecendo um pouco, perdendo, né, um pouco durante as semanas que foram tumultuadas aí, o nosso entendimento sobre o encéfalo, tá? Então, hoje sim, né, como eu tinha falado aqui pro pessoal antes da gente começar a gravação, hoje sim eu vou apresentar uma aula para vocês desse sistema nervoso, para que a gente possa compreender a ligação corpo-espírito e as questões mediúnicas em seu princípio. Então, todo o livro ele vai dar um entendimento aos poucos. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, né, a parte física do nosso corpo, que está relacionado à mente, ao espírito. E aí, ao longo do tempo, o livro vai estar mostrando para a gente essas conexões e essas ligações, tá bom? Oi, Luciana, tudo bem? Boa noite. Então, a gente vai dar o início ali, né? Já compartilhando a tela para poder começar a falar um pouco sobre o nosso querido encéfalo, tá? Muita gente fala do encéfalo como sendo assim uma confusão com o cérebro, e não é, tá? O encéfalo ele é uma coisa, o cérebro ele é outra. Então vou compartilhar com vocês aqui a tela. Olha lá que bonitinho, ó. Então, para quem não é muito chegado na anatomia do corpo humano, né? Eu peguei a melhor imagem possível, mesmo que com o esqueleto, né, o crânio junto, para a gente poder se localizar, tá? Onde ficam os olhos, onde fica a nuca, tá? Onde fica a nossa mandíbula aqui e tudo mais. E o que é interessante para a gente aqui é essa partezinha aqui, ó. Essa região de dentro do crânio. Porque toda essa parte porosa que a gente está vendo aqui, parte porosa, parte não, né? É o osso, tá? Aqui é a calota craniana, ó. Então aqui é onde vai ficar resguardado todo o nosso encéfalo. Então tudo isso aqui por dentro é o nosso encéfalo. Aí ele migra para baixo com um cordão nervoso, a gente chama de medula espinhal,
tá bom? Medula espinhal. Essa medula, ele vai comentar no livro alguns pontos, né? Principalmente em reação dos obsessores que tentam dominar o sistema nervoso da pessoa, impedindo até a pessoa de ter uma locomoção livre. Eu já vi alguns casos desse, tá? Vamos falar assim, uma simbiose entre encarnado e desencarnado, onde esse desencarnado estava tão por dentro, né, do encarnado, que debilitou muito ele no seu caminhar, no seu desenvolvimento natural, que ele acabou ficando assim, parou de andar durante um tempo, né? E a gente sabe que é uma obsessão muito grande, tá? E estava em tratamento, tá bom? Então, assim, ó, vamos em partes, então. O nosso sistema nervoso, ele é responsável pelos nossos sentidos, tá? Todos os sentimentos possíveis, que a gente chama de estímulo. Então, os estímulos que vêm de fora para o nosso corpo, seja frio, calor, um choque, alguém que toca, né? Alguma coisa a gente está vendo, a gente está ouvindo, a gente está sentindo cheiro, sentindo sabor. Tudo isso são estímulos de diferentes aspectos. Então a gente tem um estímulo, também um estímulo sexual, e tem o estímulo sexual da visão, da audição, né? Do paladar, do tato, né? Do toque, né? Da temperatura e da dor também. Então, todos esses estímulos, eles vão chegar aqui nesse sistema nervoso, a gente chama de sistema nervoso central, porque ele é o centro que vai conectar todos esses sentimentos e orientar para onde eles vão para ser codificados, tá? Como aqui é um grupo espiritualista, eu já vou logo comentando que o nosso encéfalo, ele nada mais, nada menos é que um computador que responde a um estímulo que vem de algum lugar. Esse algum lugar seria a mente, e essa mente seria o espírito. Tá? A mente espiritual. Tá? Então, tudo que nós pensamos, ele vem direto da mente espiritual e que reflete no corpo físico, o encéfalo. Então, pode perceber que quando a gente tenta buscar um pensamento, a gente parece que olha para dentro. E parece que é algo no centro da cabeça. No centro da cabeça. Então, esse centro da cabeça, ele é um lugar totalmente especial. Eu vou comentar com vocês assim, que é um lugar surpreendente. Tá? Então, vamos às partes do encéfalo. Aqui atrás, aqui, ó, nós temos o cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Então, nossa coordenação motora, né, o equilíbrio. Quando a pessoa está embriagada, ela está com esse cerebelo encharcado de álcool. Então, a pessoa fica meio que cambaleando, não tendo muito o equilíbrio, a gente perde o chão, né? A pessoa fica bem cambaleante, tá? Essa regiãozinha aqui a gente chama de tronco cefálico, tá? Esse tronco cefálico, ele vai ter o bulbo, que vai controlar a nossa respiração, deixa a gente mais ofegante, tanto é que, olha que interessante, quando o obsessor chega, ele está nervoso, ou ele está muito irritado, ou de alguma forma aquele espírito esteja cansado, ele chega ofegante. E esse ofegante reflete também aqui no bulbo, que tenta controlar a respiração do corpo físico do médium. Olha que interessante. Então, o espírito que está ali, vamos falar assim, incorporado ao médium, tem também a influência da respiração. Por isso que muitas vezes as energias mediúnicas ali, nessa troca médium desencarnado, às vezes é necessária uma breve incorporação para que o espírito que esteja ali receba uma energia anímica e uma energia para poder despertar sobre algo, muitas vezes despertar a consciência sobre algo que está fazendo, algo que tenha feito,
tá? Ou então uma clareza melhor na sua confusão mental, tá? De repente aquele desencarne rápido e abrupto, a pessoa desencarne está totalmente desequilibrada mentalmente, né? Algumas vezes, como já aconteceu, que eu já presenciei, a pessoa foi levada até uma sessão mediúnica para receber esse choque e ser ajudada, tá? Bom, aí nós vamos aqui para o cérebro, né? O cérebro a gente acha uma coisa fantástica, né? O homem conhece mais a lua do que o próprio cérebro, né? Então, assim, a gente tem as emoções, tem a memória, tem a criatividade, né? Tem o córtex motor, que vai dar orientação para a gente poder se movimentar, né? Tem o ajuste fino, que a gente acaba pegando coisas bem, bem delicadas e manuseá-las bem delicadas também, né? Tem o lado da visão, que é aqui no fundo, atrás perto da nuca, se a gente cai de costa, né? A vista fica preta, porque a codificação da visão é aqui atrás, tá? Aí a gente tem a parte da memória aqui na frente, a criatividade um pouco mais abaixo, né? O lobo da audição, que fica nessa região aqui, que o cérebro está cortado, o encéfalo está cortado, né? Mas ele fica mais ou menos nessa região aqui próximo do ouvido, tá? Que mais? O lobo da fala, que fica nessa região superior, e aí não é uma coisa, vou falar assim, não é uma piadinha não, viu? O homem, ele tem um lado da fala, um lobo da fala, que é pequeno, e as mulheres têm dois. Isso pode ser característica dos dois cromossomos X que a mulher tem, né? Aí começam as piadas, por isso que a mulher fala bastante. Não, não é por causa disso. É uma questão, né? É uma questão, assim, genética encefálica, né? Então, assim, ó, é natural. Tanto é que quando a pessoa tem um tumorzinho no encéfalo, na região da fala, quando é um homem, ele assume um termo de responsabilidade, sabendo que ele pode parar de falar, que vai retirar esse tumor, né? A mulher não, a mulher, o médico vai lá e mexe, se afetar alguma coisa, ela tem um outro lobo da fala, e não afeta a fala dela. Isso é magnífico, né? Eu acho que, olha só, olha como nós somos desprivilegiados, né? Nós homens, né? Nós temos um lado da fala só, né? Olha só. Então, assim, então o cérebro em si é só essa região que ela vem, ó, daqui do cerebelo, né? Daqui de baixo, volta para cima e se dobra aqui embaixo. Então, todas essas projeções que nós temos, essas marquinhas aqui, quer dizer que o cérebro ele está dobrado. Como assim dobrado? O cérebro ele é um órgão muito grande, ele tem cerca de 1 metro de tamanho, mas ele cabe dentro dessa caixa craniana aqui, que não tem nem 40 centímetros de tamanho. Então ele fica dobrado, como se fosse... Deixa eu pegar alguma coisa aqui para demonstrar. Como se fosse vou falar assim, um paninho dobrado. Então, ó, eu tenho aqui, ó, um paninho que eu usava para dar aula aqui, que tinha uma lousa no lugar desse quadro, né? Então ele me ajudava muito. Então, ó, a gente tem esse paninho aqui, ó, que ele é grande. Então, como que vai caber dentro de um compartimento fechado? Simplesmente a gente vai dobrando ele, ó. A gente vai dobrando, ele acaba ficando pequenininho. Então, o cérebro ele é dessa forma aqui. A gente chama de giros, os giros cerebrais, tá? As circunvoluções que a gente chama, tá? Para poder acomodar dentro da caixa craniana. Por isso que uma batida muito forte acaba afetando, porque ele está bem comprimido, está bem compacto ali, né? Tem a sua proteção, mas não é uma proteção tão grande assim, apesar do crânio ser uma espessura maior. Tá, agora vem a parte que nos interessa, né? Saindo do... desculpa. Pessoal, tá muito rápido, vocês estão entendendo? Eu fico preocupado. Tá bom para vocês? Tá ótimo, Flávio. Tá legal? Lúcia, tá legal. José Carlos, a Hebe, o Beto, tá tudo bem aí? Tá tranquilo? Tudo jóia, tudo jóia. Bom, não tô entendendo, pessoal. Pelo amor de Deus, levanta a mãozinha do aplicativo aí, vamos embora e explico de novo, tá? Tá tudo bem. Então tá bom. Agora é a hora mais importante, que é
a parte do tálamo. O tálamo, ele fica abaixo do cérebro. Então, deixa eu voltar na minha imagem aqui, ó. O tálamo é essa parte aqui, ó. Olha só. Então, ele é aqui e vem para cá. Aqui e vem para cá. Parece um olhinho aqui dentro, né? Então, assim, qual que é a função do tálamo? Fisicamente, o tálamo recebe todas as informações do corpo de impulso nervoso, vamos colocar assim, né? Estímulo nervoso, chega nessa região central. Essa região central, curiosamente, ela codifica e manda para o cérebro ou para o encéfalo que é adequado para ser registrada. Então, chegou um estímulo da visão. Então, chega nessa região, é da visão, manda para lá. Então, vai aqui para o final do cérebro. E aí o lobo da visão codifica ali e mostra as imagens, né? Aí interpreta as imagens que está enxergando. Está chegando um estímulo sonoro. Então, vai lá para o tálamo e vai para lá para a região do ouvido, lá para a audição, vai para o lobo da audição. Então, direciona o estímulo para lá. Aí eu costumo falar o seguinte, meus alunos, assim, ó. Parece uma região muito importante, né? Uma região bem complexa, porque pega o estímulo e sabe aonde direcionar esse estímulo. Mas é certeiro. Deve ser muito complexo aqui. É bem complexo. É tão complexo que essa área aqui, ó, ela é oca. Ela é oca. O tálamo é oco. Já te chamaram de cabeça oca? Aí você fala assim, legal, sou mesmo. Isso é anatomia, é cabeça oca mesmo, né? Eu sou cabeça oca, tá aí a prova. Então, assim, como assim, então, uma região oca consegue direcionar os estímulos perfeitamente? Aí, vem os nossos irmãos lá da região de Capela, reencarna no planeta Terra, no degredo de Capela, do sistema Capela, né? Eu não sei se é de Sirius ou se é de outro planeta, da onde eles são, e vem como egípcios. E aí, eu vou até parar a nossa compartilhamento de tela para mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó. Vou deixar lá a nossa imagenzinha e vou colocar uma imagem bem bonita para vocês. Aqui, ó. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Alguém conhece esse símbolo aqui? Vamos lá. Eu vou até salvar a imagem. Alguém conhece? O olho de Horus. O olho de Horus. Exatamente o olho de Horus. Então, eu vou colocar em comparação. Eu vou colocar o olho de Horus de um lado e vou colocar o nosso sistema nervoso do outro. Aqui. Só que eu vou ampliar ele. Aqui. Esse aqui não está aparecendo muito, mas tem alguma semelhança, alguma coisa com o nosso corpo? Eu vou ver se eu consigo riscar. Não está dando para ver. Os dois? É. Não dá para ver os dois? Não estou vendo. Deixa eu ver aqui. Só os olhos de ouro, bastante. Tá. Então eu sei o que eu fiz aqui. Eu preciso compartilhar a tela inteira. Peraí. Eu fiz uma besteirinha aqui, ó. Vou compartilhar a tela inteira com vocês. Agora vocês vão conseguir ver, porque vai compartilhar o que eu estiver vendo, vocês vão ver também. Ó. Então eu vou mostrar aqui. E vou mostrar esse cidadão aqui. Cadê? Não, eu não quero mais agora. Deixa eu ver aqui. Tá. Isso. Eu vou ampliar. Aqui, ó.
Olha lá. Eu não vou conseguir riscar, porque senão ele vai sair dessa tela, vai mostrar aquela tela pequenininha. Olha que interessante. Nós temos essa projeção em cima aqui do símbolo de olho de Óris, né? Nós temos essa projeção aqui em cima, ó, do tálamo. Nós temos essa projeção interna aqui, ó, e essa projeção interna aqui do tálamo, essa bolinha no centro, que parece um olho, e essa bolinha no centro, tá ficando esquisito, não tá? E essa passagem para baixo aqui, e essa passagem para baixo, como se fosse uma bolinha na ponta. E olha a bolinha na ponta aqui. Opa! Aí tem uma descida para cá, e olha a descida aqui para cá. É isso mesmo. Os egípcios, eles estudavam o corpo humano anatomicamente e viram que essa região do tálamo é a região de ligação corpo-espírito. Inclusive é o símbolo da magia egípcia. Dos magos egípcios, a gente não sabe que são magos, são médiums. Hoje nós sabemos, segundo o livro, né, Evolução em Dois Mundos e também A Caminho da Luz, que são médiums, vamos falar assim, muito ostensivos. E que alguns acreditam até que as pedras das pirâmides do Egito foram colocadas por eles por uma força mental. Força mental, não pela força bruta. Modificando o magnetismo da Terra, inclusive. Olha que interessante. Então, assim, esse é o nosso chamariz deste livro. Por quê? Aqui atrás, nós temos a glândula pineal. A glândula pineal, fisicamente, o que os cientistas querem só acreditar, que ela controla o estímulo de sono do nosso corpo. A gente chama de ciclos circadianos, né? É quando a gente fica com sono, vai dormir, e quando acorda. Nós aqui no estado de São Paulo, né, principalmente Araraquara, o sol está nascendo 5h20 da manhã, 5h30. E nessa hora eu já estou acordando já, porque eu pego a janela, pego um clarão imenso, né? E eu estou acordando naturalmente, mesmo de costas para a janela, o quarto não fica tão iluminado, mas já estou acordando. Por quê? Porque os raios solares, de alguma forma, eles chegam até a glândula pineal e acabam estimulando a quebra de dormência do corpo. Olha que interessante. Então, quer despertar uma manhã, tem muito o que fazer, acorda, vai lá no banheiro, vai tomar café, mas se abre tudo. Deixa entrar a maior quantidade de luz possível. Quanto mais estímulo solar a gente recebe pela pineal, mais acordado vai ficar. Olha que interessante. E aí o Dr. Sérgio Felipe, catedrático aqui do Brasil, né, que também leciona em Harvard, né, na faculdade de Harvard, estudou a glândula pineal e seus cristais de apatita. Então vamos buscar esses cristais de apatita. Então, glândula pineal e espiritualidade. Olha que interessante. Ele tem diversos, olha, já traz aqui, ó, a semelhança, ó. Olha só. Traz a semelhança, tá? Com certeza, ó, Portal Luz Espírita, alguma palestra desse Dr. Sérgio Felipe. E eu quero mostrar olha lá ele aqui, ó, Dr. Sérgio Felipe. Eu quero mostrar umas fotografias que ele tirou da glândula pineal e os cristais de apatita. Deixa eu ver se eu consigo achar. Olha só. A apatita é esse cristal aqui, ó. Olha que interessante, azul, né? E quando a gente pega os chakras, eu não me recordo da cor do chakra, do sexto chakra. Lembra, tia Hebe? Anil. Anil? É aqui no frontal, não é? Isso, no frontal. Cor E é semelhante a essa... Índigo, perdão. Índigo. Ah. Ó, eu sou homem, não sei diferença de muitas cores além das primárias, tá? É semelhante?
é parecido com calça jeans, vamos dizer assim. Aqui, e não, né? Não, é o semelhante a índigo. isso? O índigo é a bactéria. Olha, É parece semelhante mesmo. a esse? É. Então, a apatita é esse cristalzinho aqui, azul. E aí, o Dr. Sérgio Felipe, ele tirou foto em microscopia eletrônica da glândula pineal de cadáveres. Ele encontrou essas projeções aqui, ó, bolinhas de cristais. Então, se alguém já te perguntou, você tem bola de cristal na cabeça? Você fala, sim, somos todos médiums, nós temos bolinhas de cristal, sim. E ele comprovou e constatou que quanto maior número de cristais de apatita, mais a pessoa tem sensibilidade mediúnica. Porque elas servem como antenas de rádio que captam as informações do mundo espiritual. Olha que maluco. Então, esses cristalzinhos, olha que bonito que é. Umas coisas são perfeitas. Eles são, assim, depositados, né, ao redor, ao longo da vida. E ele descobriu também que quanto mais velha é a pessoa, né, vamos colocar mais experiente, né? Quanto mais experiente é a pessoa, maior é a quantidade e maior é o cristal dentro da pineal. Olha que interessante. Então, assim, é algo surpreendente. Por que eu falei que os pesquisadores estão querendo acreditar somente na parte que a glândula pineal controla o estado de sono e vigília, né? Porque trouxeram, o Dr. Sérgio Felipe trouxe essa informação e começou a ser difundida e começou a ser estudada como assim, vamos dizer, como a disseminação de um vírus. Está tão na moda hoje, né, falar sobre isso. Então ela se espalhou. Antigamente as pesquisas acadêmicas eram cerca de 5% desse tipo de pesquisa, hoje está chegando próximo de 40% a 45% de pesquisa na área da espiritualidade. Olha que interessante. Giane, pode falar, fica à vontade. Né, Pablo? É porque você falou assim que quanto mais velha a pessoa, mais experiente, né? A pessoa a quantidade é maior, né? Isso maior, o cristal. Aí isso quer dizer assim que as crianças, o pessoal mais novo, aí ela é menorzinha e esse vai crescendo de acordo com o seu processo de crescimento orgânico do corpo. Isso, ó, é que é assim, ó. Quando a criança ela é médium, quando a criança é médium, era esse ponto que eu queria chegar. Quando a criança já é médium, ela já tem esses cristais lá já. Tá. É uma questão assim, ó. Qual a sua missão reencarnatória? É ter uma sensibilidade, uma mediunidade mais aflorada? Então, ele já tem a predisposição genética em acumular esses cristais de apatita. Muito mais do que pessoas comuns. Porque todos nós acumulamos. A gente tem sentimentos, tem sensações, né? Mas quando a criança é médium é mais. Ainda mais que a criança, até os 7 anos de idade, ela está ainda entrando no corpo. Está organizando o corpo dela em relação aos chakras e ao corpo material e o corpo espiritual. E aí, como diz assim, André Luiz, no livro Na Evolução em Dois Mundos, ele diz o seguinte: os cromossomos, eles são antenas que captam as informações necessárias do reencarnante. Então, quando ocorre a fecundação, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, o reencarnante vai estar próximo, ele é através de uma equipe incorporado à mãe, ou fica próximo à mãe, e ele influencia os cromossomos daquela célula que está em desenvolvimento, em duplicação, né, em multiplicação, agregando as informações do espírito reencarnante. Olha que bonito. Muito. Tá? Então, assim, é uma coisa fantástica. Então, assim, a gente... Até que isso vai depender do processo reencarnatório do espírito que vem, porque se ele vem com a missão de desde pequeno já de ter um processo de mediunidade, né, avançado, então ela já vem predisposto com essa
Uhum. Essa diferençazinha, né, de tamanho de cristais. Exatamente, exatamente. Eu fico imaginando o tamanho da glândula pineal do Chico Xavier, né? Eu fiquei lembrando agora de Divaldo também, de Divaldo. Então, também, né? De ambos, né? Então, assim, tem essa. E também tem outra coisa, outra questão também, né? A gente vai entrar no livro agora. Eu vou até parar de compartilhar a tela. Se caso alguém precisar usar a imagem, eu volto a projetar de novo para a gente, tá? Para fazer alguma pergunta, alguma coisa. Tudo isso que eu expliquei até agora não faz diferença se o espírito ou o reencarnante não tem uma modificação moral e os aspectos para desenvolver a sua mediunidade. Então, assim, ele pode ser médium independente da moral. A escolha é dele. Mas o desenvolvimento muito maior, muito mais aflorado, depende de si, das suas ações e principalmente da sua reforma íntima. Principalmente. Tá? Como diz Emmanuel, que a gente sempre tocou, né? Quais são os 3 aspectos para que os bons espíritos não abandonem Chico Xavier, né? Trabalhar muito, estudar sempre e esforçar-se no bem. É uma reforma íntima. Uma reforma íntima. Né? Então, assim, já o começo desse capítulo, eles nos traz esses detalhes. Esse capítulo, assim, sutilmente, o orientador Aulus, né? Aulus, isso. Ele traz informações de pessoas médiuns de uma casa espírita, né? E vai comentando cada uma delas que eu separei para a gente poder entender o que ele quis dizer com isso. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente entrar no livro, definitivamente? Fiquem à vontade. Deixa eu fazer só mais uma. Assim, no caso de um médium, porque no Livro dos Espíritos tem que há casos de médium que a espiritualidade vai lá e dá um bloqueio na mediunidade, né? Sim. Deles. Aí, nesse processo, assim, um médium que está falhando, que está... Bom, por algum motivo, a espiritualidade vai lá e tem que bloquear a mediunidade dele, né? Até ele despertar. Aí, nesse bloqueio, assim, como seria com esses cristais? Ó, eu acredito que possa acontecer 2 coisas, tá? A primeira, já é um espírito consciente. Já veio várias vidas com o mesmo propósito. Então, os orientadores tentam fazer de tudo para que ele não caia. Mas se a insistência dele é tamanha para que ele permaneça no erro, então eles deixam a sua vontade acumulando os débitos que ele próprio vai adquirir. É um ponto. Outro ponto. Os orientadores tentam de todas as formas tirar a pessoa deste ambiente que pode ser tóxico para ele, nocivo. De todo jeito tenta tirar. E o bloqueio pode acontecer espiritualmente. Ou seja, vamos dizer que é meio que isolado esses cristais para não receber tanta influência assim. E aí ele acaba diminuindo. Como diz o livro Livro dos Espíritos, né? Não, desculpa, o Evangelho segundo o Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns e também o Evangelho, né? Evangelho. A parábola dos talentos. Uhum. Aquele com um talento que enterrou o seu talento por medo, por omissão, será retirado aquele talento e aquele que ele acha que tem. Então, no caso, é como se eles fossem lá e botassem uma fita isolante lá nos cristalzinhos, para que não tenha mais... Os cristais vão continuar lá, Os cristais vão continuar lá. Entendi. Tá bom? Beto? Ô, Flaubert, eu fiquei assim, uma coisa ficou meio uma dúvida, assim, se o fato o desenvolvimento desses cristais é uma coisa biológica, né, como um todo da raça humana, ou ele é uma coisa mais guiada pelo mundo espiritual.
Porque, assim, eu penso, em momentos de transição, nós estamos aí vivendo esse momento de transição planetária, e faz muito sentido, né? Por exemplo, você ter um desenvolvimento biológico e agora vir, por exemplo, seres mais evoluídos, para usar isso, né? Esse corpo que a gente desenvolveu ao longo de tantos tempos, né? E Sim. aí, qual que é a relação do controle, né? O quanto o mundo espiritual influenciaria na parte biológica para isso ou para aquilo, né? Fiquei pensando nessas coisas assim. Olha, 100%. O plano espiritual já está influenciando desde a da nossa programação reencarnatória. Porque se fosse esperar pela gente, por nós, o nosso desespero em espiar tudo que a gente precisa, ou então não espiar nada, a gente acaba ou atrasando ou adquirindo mais débitos. Então ele já começa a influenciar desde a nossa programação reencarnatória. Na questão dos cristais, a mediunidade é vamos falar assim, é inerente do ser humano. Ele está para nós, assim como, vamos falar assim, o sol está para as plantas. Ou seja, é necessário para ter essa orientação do plano espiritual. Porém, de acordo com a programação reencarnatória, a missão, a necessidade do reencarnante, é dado assim uma intensificação na acumulação desses cristais. No caso, entendeu? Assim, e esses cristais, na verdade, né, eles não têm, assim, não sei se eu estou errado, mas eles não têm uma natureza boa ou má, né? Não. Na verdade, ele pode ser usado como aquilo que você estava falando, né, dos talentos, né? Uhum. Ele pode ser usado, por exemplo, por uma mente doentia, uma mente inteligente, mas primitiva, né? Algo Sim, assim, né? Exatamente, como Hitler. Sim. Né? Então, assim, é como vamos falar assim, vai. É como um fio elétrico. Ele está ali para conduzir eletricidade. Só que esse é um minério, vamos colocar assim, ele é um minério que faz uma atração desse estímulo espiritual. É uma antena psíquica, né? Isso, Albert? exatamente. Mantena, exatamente. E aí ela tem o magnetismo, todas aquelas coisas. Isso, exatamente. Porque assim, a gente costuma falar, a gente é aquilo que a gente pensa e atrai o que a gente pensa, né? Então, ela o tempo todo está emitindo e está recebendo informações, emitindo e recebendo informações. Então, aquela sensação, por exemplo, eu conversei com uma médium há pouco tempo, uma amiga minha aqui, e ela disse que ela estava dormindo na casa dela e, de repente, ela sentiu alguma coisa e estava observando ela. Ela abriu o olho e tinha alguém com uma cabeça ali no muro da casa dela, olhando para dentro da casa dela. Ou seja, ela estava cochilando. Entende? Então ela recebeu as informações de alguma forma, isso despertou o sono dela, né? E ela e comprovou, né? Alguém estava observando ela realmente. Era morto ou vivo? Era vivo, era vivo. Era vivo. Com não gradas intenções, né? Vamos colocar dessa forma, né? Então, assim, ó, é algo muito fantástico. E quando a gente começa a ler os livros, né, do André Luiz, sem a gente ter essa base de anatomia, a gente fica na mão. Por isso que eu me dispus a ajudar, porque no livro, no Mundo Maior, eu tive que pegar o livro de anatomia e ver cada parte de novo e ver as linguagens que o André Luiz usou, porque hoje é totalmente diferente. Eles mudam as linguagens anatômicas só para reformularem livros e venderem livros, né? Aí eu fui pegar as linguagens antigas e colocar para os dias de hoje. Então, assim, é fantástico, é fantástico. O André Luiz, que é o nosso querido... não Oswaldo, Carlos Chagas, querido Carlos Chagas, né? Ele foi fantástico mesmo nas suas elucidações de cada livro que ele escreveu, né, por Chico Xavier. Tá? Vamos entrar um pouquinho, então, para a gente poder ver? A gente fecha esse entorno aqui
Como eu disse, né, a gente não vai acabar o capítulo hoje, a gente vai dar um pequeno início nele, né? Mas vai dar para a gente observar o que, como pode ser usado por diversas mentes a mediunidade, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Fique à vontade, pessoal. Não? Então tá bom. Ó, capítulo 3, equipagem mediúnica. Aulus apresenta a equipe mediúnica sob o olhar das potencialidades e possibilidades, olha só, potencialidades e possibilidades no esforço e vontade no trabalho espiritual. Esforço. Mas não é um esforço de estar ali querendo se esforçar. Não é isso que ele quer dizer. É um esforço reencarnatório, da melhora, da reforma íntima. Tá? E aí ele começa com Raul. Né? Eu separei aqui, só para dar uma resumidinha, começa com Raul Silva. Dirige o núcleo com devoção, deve ser um dirigente, né? Dirige o núcleo com devoção e fraternidade, correto nos deveres, fé árdua, equilibra o grupo com compreensão e boa vontade. Pelo amor à tarefa, é instrumento cristalino dos benfeitores para as instruções. Vou de novo. Pelo amor à tarefa mediúnica ali, no trabalho fraternal, é instrumento cristalino dos benfeitores para as instruções. Então já começa com a primeira pessoa ali, a gente fala assim, ó, bom, tem um caráter bem interessante, né? Boa vontade, vontade de estar trabalhando, né, fraternalmente e tudo mais. Eugênia, segundo personagem. Grande docilidade, com promessa de futuro na expansão do bem. Excelente órgão de transmissão. Ó, é dócil, né? Docilidade, tá? Auxilia os desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral. Conserva-se consciente nos intercâmbios espirituais, beneficiando a equipe desencarnada. Vamos lá. Intuição clara, aliada à distinção moral. Repara que eles estão assim, ó, enfatizando um pouco mais aqueles com a moral um pouco mais elevada. Pode reparar. Tá? Anélio Araújo, nosso terceiro personagem. Gradativo progresso na clarividência, clareaudiência e psicografia. Ele só colocou isso. Olha só colocou isso. Gradativo progresso. Antônio Castro. Bem intencionado. Possui valiosas possibilidades. Sonâmbulo. Mas sua passividade requer cuidado da equipe espiritual. Opa! Já ligou um alerta. Ele é sonâmbulo, ou seja, ele se desliga. Dá passividade e, vamos falar assim, não cuida do veículo físico. E olha o que os benfeitores falam. Requer cuidado da equipe espiritual. Desdobra com facilidade, mas requer mais estudos e experiências para a segurança do médium. Segurança do médium. Fora do corpo, comporta-se como uma criança, comprometendo as ações da equipe espiritual. É aquela coisa, não basta ser médium. O melhor médium é aquele que é menos enganado.
Não aquele que adquire várias faculdades mediúnicas. Quando incorporado, deixa à mercê seu corpo aos comunicantes, quando ele, o médium, deveria ajudar na contenção do desencarnado, para que não traga prejuízo na sua organização física. Então, os médiuns de incorporação precisam estudar muito e ter um autocontrole muito grande. Porque é ali que ele vai segurar os impulsos. Então, como eu disse, a mente responde ao impulso da mente espiritual. E o cérebro, vamos falar assim, conduz ao corpo físico esses estímulos. Então, se você tem uma influência muito forte de um desdobramento e uma incorporação, se o desencarnado tiver más intenções ou de repente for muito bruto, se o médium não segurar conscientemente esses impulsos, ele vai se deixar levar e vai acabar atrapalhando todo o trabalho mediúnico. Olha a importância dos livros do André Luiz, dizendo aqui, ó, precisa de estudos e experiências para a segurança do médium. Tá? Muito interessante, né? Ele trouxe uma visão assim, ó, bem chocante. Celina, nossa próxima personagem. Devotada no ministério espiritual, passou meio século conquistando vitórias morais. 25 anos. Né? Vitórias morais. Viúva, dedicou-se aos filhos em renúncia. Tem até um livro de Emmanuel que chama Renúncia. É o terceiro ou quarto, né, dele. Muito lindo, muito bonito. Foi perseguida e não cedeu. Tá? E aí, eu vou até rapidinho compartilhar aqui para vocês, que é muito interessante o que o Aulus fala sobre ela. É muito interessante mesmo. Deixa eu pegar aqui. Celina, vamos lá. Eu pulei. Peraí. Eu fiz uma besteirinha aqui. Eu vou continuar porque eu pulei 2 folhas e achei que era já a leitura e não era. Tem coisa aqui que eu escrevi. A gente vai lá já já. Ó. Acrisolou suas faculdades mediúnicas, né? Mas aperfeiçoou as chamas do sofrimento moral. Então, pelas duras provas que ela passou, morais, ela acabou acrisionando a sua mediunidade. Tá? Abnegada servidora, clarividente, clareaudiente, incorporação sonambúlica, e se desdobra com facilidade, mas guarda noções de suas responsabilidades. Flaubert, Oi? desdobramento da personalidade. Obrigado. Desdobramento da personalidade. Tá, obrigado. Escrevi uma coisa... escrevi totalmente errado aqui. Eu vou dar uma... rapidinho. Aqui. Desdobramento das personalidades. Tá. Obrigado, Hebe. Obrigadão. Não é plural, é desdobramento da personalidade. A personalidade. Eu acho que ela mesma se desdobra. Tá. Ótimo. Eu vou corrigir aqui rapidinho depois. E ele continua assim, ó. Diligente e humilde,
dissemina amor fraterno e reparte o tempo nas obrigações e estudos. Ou seja, divide o seu tempo diário nos estudos, não nas obrigações que ela tem, né? Assimila correntes mentais benéficas sem... escrevi alguma coisa a mais aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Assimila correntes mentais benéficas, não sendo acessível às forças das sombras, pela condição moral que ela tem, pelos estudos. Olha que interessante, né? Então a gente repara aqui, ó, uma grande benfeitora, das benfeitorias de acordo com a reforma íntima que ela fez ao longo das agrúrias da vida que ela foi passando e adquirindo as condições morais. Olha que bonito. Tá? Excelente servidora. E aí o livro continua assim, ó. Hilário pergunta se seria possível ficha psicoscópica de Dona Celina. Agora vamos ao texto, né? Ao livro. E aí ele coloca, deixa eu ver aqui, ó. Perfeitamente, elucidou Aulus, de pronto. Assinar-lhe-ia as emanações fluídicas de bondade, compreensão, fé e bom ânimo. Bom ânimo. Assim como a ciência da Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram nas formações de matéria densa, em nosso campo de matéria rarefeita, é possível analisar o tipo de forças sutis que dimanam de cada ser. Mais tarde, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou confiança, de tristeza ou desesperação, e fixar-lhes a densidade e os limites, como já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Os princípios mentais são mensuráveis e merecerão, no porvir, excepcionais atenções entre os homens, qual acontece na atualidade com os fotônios, estudados pelos cientistas que desempenham que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. Hoje nós temos os fótons, né, de luz. A gente até fala, vamos comprar uma lâmpada LED, tem tantos fótons. Né? A gente já tá aí. O livro foi em 1930 e pouco, né? 40 e pouco. A questão da energia mental, ela é muito forte. Eu não sei se vocês já passaram isso, já tiveram a experiência, né? Essa foi ontem, inclusive. Estava em reunião com alguns professores e teve um encontro com uma psicóloga, né? E aí a psicóloga estava comentando, vamos fazer uma atividade e tudo mais, e eu fiquei envergonhado, né? Mas enfim. Ela falou assim, vocês estão com uma folhinha aí? Então, de um lado, escrevam assim, uma palavra que define a pandemia para você. Estávamos em 3 professores, né? Minha mulher me chama de ET, mas tudo bem. E eu coloquei assim, reconstrução. Aí eu vi que os 2 professores olharam na minha cara e voltaram a escrever a folhinha deles. Eu fiquei quieto. Eu falei, ai meu Deus. Aí escreveram a dele. Aí a psicóloga falou para mim assim, por que reconstrução? Eu falei, mas porque assim, tirando todas as coisas ruins, eu prefiro falar das coisas boas, que eu me reorganizei, eu me reestruturei, eu me recriei de verdade para trabalhar em casa, para ter um suporte a mais, tudo mais, fiquei mais com a família, né? Tive uma ligação muito forte com minha filha, tudo mais ali e tal.
E aí foi para o segundo professor. Medo. Ah, é porque não sei o que, e falou. Aí o terceiro professor, medo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei envergonhado. Sabe? Aí a gente entende que assim, ó, a mente exterioriza o que a gente viu durante a pandemia, que os espíritos o tempo todo comentavam que a Terra estava com uma energia mental muito densa e pesada de medo, e não de tentativa de se reorganizar. Uma psicosfera, né? E isso é muito prejudicial, porque impediu que os seres humanos fizessem muitas coisas. Muitas e muitas coisas, inclusive o seu aprendizado, né? Aí depois eu me justifiquei lá, pedi desculpa e tal, né? Porque assim, né? A gente perdeu alguém, uma pessoa falou, não é nesse motivo tal, né? É pensando no lado bom, porque eu acho que o que a gente tem de bom, a gente tem que passar para os outros, né? O que a gente tem de ruim, não é que a gente guarda, a gente analisa, reorganiza e tem como aquilo como aprendizado, né? Então, assim, ficou uma situação que foi nitidamente clara, que a gente pensa, a maioria das pessoas, né, pensam no lado negativo. E olha essa mulher que a gente está analisando, né? A senhora Celina. Bom ânimo, apesar de tudo, né? Fé, amor fraterno, né? Exacerbado. Ele vai explicar aqui. Olha só. Depois de ligeiro intervalo, o assistente aduziu. A ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos, e através de semelhante auscultação. É fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Logo após, nosso orientor convocou-nos a exame detido junto ao campo encefálico da irmã Celina, acentuando. Em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. De certo, já possuem conhecimentos adequados em torno do aparelhamento orgânico, dispensando-nos a atenção em particularidades técnicas sobre o vaso carnal. Ou seja, não vai se importar as particularidades físicas, e sim as espirituais. Afagando-lhe a cabeça pintalgada de cabelos brancos, acrescentou: bastar-nos-á sucinto exame de vida intracraniana, onde estão acentuadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. Ele não fala da pineal aqui ainda, né? Mas está lá. Centralizando a atenção através de pequenina lente que Aulus nos estendeu, o cérebro de nossa amiga pareceu-nos poderosa estação radiofônica de captação de estímulos. Olha que interessante, né? Reunindo milhares de antenas e condutos resistentes e ligações de tamanho microscópico à disposição das células especializadas em serviços diversos. Os neurônios. A funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. Nossa, que bonito. Imagina enxergar isso tudo, né? Olha só. O assistente observou conosco aquele precioso labirinto em que a epífise brilhava como um pequenino sol azul. A epífise é aquela bolinha lá embaixo, lembra? Né? Do tálamo, aquela que desce, aquela é a epífise. Tá? Falou, não nos convém relacionar minudências relativas ao cérebro e ao sistema nervoso em geral, com as quais se encontram vocês familiarizados no conhecimentos humanos comuns. Olha só, então ele está falando para médicos, né, especialistas. Né? Nesses instantes,
Reparei admirado os feixes de associação entre as células corticais, ou seja, mais superficiais do cérebro. A gente lembra o cérebro como era grande, né? Mas as células mais superficiais. Onde eu parei? Deixa eu ver aqui. Tá. Vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. Recordemos, prosseguiu o instrutor, que o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células que desempenham funções particulares, quais sejam as dos trabalhadores em fila hierárquica na harmoniosa estrutura de um Estado. Tá? Eu acho legal a gente parar aqui, senão a gente vai estender até às 9h30, 10h30, 11h30. Já são 9h10. Então, assim, vamos parar aqui e a gente continua nosso próximo encontro. Tá? Pode ser? Bom, deixa eu parar aqui. Legal. E aí, o que vocês acharam ou me falam desse capítulo magnífico? Flávio. Oi. Então, eu queria, assim... Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, estamos sim. Tá dando um retorno aqui. Então, assim, para mim, eu acabo viajando, né? Começo a ler assim, aparece um monte de coisa, é por isso que eu tenho que perguntar e aproveitar vocês aí pra gente... E aí, né, eu comecei a ler quando ele fala do Antônio Castro, né? E que, na verdade, assim, primeiro que essa questão aí de médium consciente ou não consciente, né? Uhum. E aí eu fico tentando entender, né? Quando se chega no estado da Celina, o que determina todas essas construções, essas energias positivas, tal, o que é? Só a questão moral dela que faz com que ela consiga, dado esse veículo que é o corpo físico, produzir tudo isso daí, e o Antônio Castro, que tem um corpo físico também, ele não consegue. Isso é uma coisa, né? A Sim. outra é uma questão que me pega muito, que é essa questão da gente, quando a gente entra em contato com a mediunidade, a gente ficar, como eu diria, a mediunidade ela é uma coisa feita para a gente trabalhar nela, né? Mas se a gente fica, como que fala, encantado, talvez seja a palavra, né? Com ela, eu falo isso por experiência própria, né? Que eu estou tentando me conhecer. Uhum. A gente pode viajar para o mundo, né? E esquecer a mediunidade, ali o trabalho. A gente vai ver as coisas legais. É mais ou menos que parece que acontece com o Antônio Castro. Não sei se eu estou certo ou não, né? Queria que você comentasse essas coisas aí para nós. Eu vou comentar o caso da Celina e do Antônio Carlos, né? Primeiro, né? A gente viu que ela passou um devotamento muito grande aos filhos, uma renúncia muito grande. A renúncia, ela tem um alto valor moral, né? Que a pessoa deixa de ter para ela para ter para o próximo. Então já é uma questão de início de amor fraterno. Mesmo que seja para os filhos, mas é um grande amor fraterno, né? Então, assim, eu acredito que a questão moral, ela venha, vamos falar assim, forjada mesmo na sua reforma íntima e nas provações que a pessoa vai passando, né? Porque a gente aprende no mundo espiritual e vem para cá para poder tentar afirmar ou comprovar, né? Para a gente provar mesmo, né? E devido às expiações que ela passou também de necessidade, não fez com que ela fraquejasse. Então essa grande força de reconstrução, vamos falar assim, de reforma íntima dela e de paciência, de amor ao próximo, desenvolve realmente o corpo, porque tem uma grande postura moral. Isso conta muito no mundo espiritual, né? Como o Degredo nos trouxe para cá, vamos falar assim, integrantes de planetas extremamente inteligentes, mas com a questão moral extremamente baixa. Extremamente baixa, tá? Hebe, quer comentar alguma coisa? Sim, a questão moral, inclusive a pessoa vai desenvolvendo conforme ela vai vivendo, conforme
encarnações dela vão seguindo, né? Então, não é só nessa que provavelmente a dona Sim, Celina, né? Celina, sim, Celina. ela se, vamos dizer assim, ela se dispôs tão positivamente. Então, isso aí é resultado de vivências positivas que ela também. E esse positivo não simplesmente quer dizer feliz, né? Como Sim, ela passou todo esse sim, sim. problema aí, ela resistiu pela força que ela tinha, entendeu? Que ela É. já tinha, como é que fala? Que ela já tinha com ela, era dela. Porque assim, eu falei 25 anos, mas na verdade, meio século são 50 anos. 50 anos, 50 anos, imagina. Uma aprovação de 50 anos. Ela já veio predisposta a passar por isso, é, e a vitória que ela teve sobre essas provações, renúncias, tudo mais ali, elevou muito a espiritualidade dela. é. E o Antônio Castro, que nele falou, o Antônio Castro, ele tipo assim, que nem você falou mesmo, a pessoa fica meio assim, né, sou médium, e esquece realmente de vigiar, né? Ah, Esquece realmente de estar sim. estudando mais, buscando mais compreensão do que ele faz, né? E ele, pelo jeito, ele se deixa levar, entendeu? Ele tem vários tipos de mediunidade e se deixa levar. Sim. Eu acho que o grande, vamos falar assim, uma das quedas do homem, né, é o orgulho e a vaidade, né? Então, de repente, algo que alguém possa pegar, que ela consegue se ver um pouco mais que os outros, dependendo da questão da vaidade, transforma isso num salto alto muito grande. E é motivo de muitas quedas dos médiuns, Como muitas a quedas. gente vê, que nem você Sim, falou, quantos médios que é, caem, né? Porque eles estão tão envaidecidos da mediunidade, de é. poder ver as coisas e perceber as coisas, que inclusive de muitas vezes explorar essa qualidade, né? Sim, Esse sim, esse sentido, vamos dizer, não é qualidade. é, Eles exploram, né? E acham que são vamos dizer assim, o centro do mundo. Então, que nem você falou, eles não têm essa força que tem a dona Celina para, vamos dizer assim, ela transpor os obstáculos que a vida lhe trouxe, né? sim. A Sol quer falar? Quer falar, Sol? Fica à vontade. Você falou da pineal, não sei se Ó, tá bem, ô, Sol, tá bem baixinho mesmo, e com muita interferência. Eu acho que é o microfone do celular. tirei o Deixa eu fone. ver. Melhorou? Isso, melhorou. Ah, 100%, 100%. que bom. Não, eu queria falar um pouquinho mais para trás sobre a pineal, quando você deu aquela explicação. Eu fiquei, Aham. eu fiquei pensando muito sobre um fato que me ocorreu alguns anos atrás, quando a minha filha era menor, tinha uns 12 anos mais ou menos, e a mediunidade dela estava florando, ela começou a ver muitos espíritos, mas foi ficando com muito medo. Uhum. Ela nem tinha medo até de dormir, de fechar os olhos, porque era aquela anteninha, né, que ficava captando Tadinha. ali, É. e Nossa. muito sofrimento. E aí eu comentei com uma pessoa do grupo espírita lá, que eu fazia o estudo no horário do almoço, assim, lá no meu trabalho, e na época eu ainda engatinhava muito no assunto sobre a mediunidade, sobre o espiritismo de um modo geral, eu ainda estava conhecendo um pouquinho, e ela levou o assunto lá para o centro espírita onde ela frequentava e voltou depois com a informação que eles tinham retirado momentaneamente essa mediunidade dela. Eles iam deixar ela estudar, enfim, ela ia se aprimorar futuramente e no momento certo iria aflorar novamente. Aí É. quando você falou da pineal, se eu não me engano, foi alguma coisa que você usou o termo como se estivesse cobrindo essa pineal.
Uhum. Eles usam esse recurso aí justamente para poder fazer com que a mediunidade ela seja suspensa. Então, Sim, eu trouxe esse exemplo mais para ilustrar, porque eu acho que tem a ver com isso que você falou, sim, muito. E assim, não? viu, ó, a equipe da Casa Espírita, ela só consegue fazer, na verdade, né, ela pede a permissão para que possa acontecer isso. Porque se o médium, mesmo que da infância, tem a necessidade de passar por essas provações, não tem como bloquear. Eles tentam, 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 mas não é permitido, então acontece e vai. Nossa, eu imagino a pessoa médio tendo que passar assim, ó, eu não vejo. Já me arrepio, né? Quando eu não tinha o conhecimento de nada, eu tinha as sensações, né, de presenças e tudo mais ali, eu não dormia. Eu tinha síndrome do pânico, eu não dormia. Hoje eu falo síndrome do pânico, mas assim, na época ninguém entendia o que era. Aí eu até fui num centro espírita uma vez, tal, mas assim, é, era muito novo, né? Então, com o tempo, eu fui naturalmente começando a ler livros espíritas e começou a aflorar aos poucos, e aí foi de vez quando fiz um curso de Reiki, né? Então, eu acredito que assim, ó, se é por merecimento do reencarnante, ele é bloqueado momentaneamente para que ele também tenha um alívio dos obsessores, né? Um alívio, porque é muito perseguido. Então, assim, até a minha filha, quando com 1 aninho de idade, chorava muito, 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 muito. Eu orava e pedia, falou, olha, no tempo certo, ela vai entender e vai ajudar todo mundo, calma, né? Mas assim, olha, hoje ela não vê, ela sente energias, né? Inconscientemente ela até me surpreende com algumas coisas, mas ela não vê nada, sabe? Mas assim, eu tinha certeza que ela estava sendo ali tentada de alguma forma, né? É só para poder contribuir também, tá? Mas legal. Obrigada. Nada, que isso. Beto, entendeu, cara, como que funciona? Não, eu entendi sim, e é legal porque a gente sempre aprende aqui, né? A Hebe trouxe informações muito importantes aí, eu agradeço. Gratidão. É por isso que é bom a gente estudar em grupos, porque cada um vai trazendo experiências diferentes, né? E todo mundo acaba aprendendo, né? Mas é complexo, né? Muito, muito. Não, é aquilo que eu falo assim, ó. A minha parte como professor, eu expliquei com o conhecimento do espiritismo que me deu ao longo do tempo. Então, eu fiz essa mescla, né, essa oscilação entre o material e o espiritual, que eu pude ser capaz de explicar. Mas a parte mediúnica do livro ali por completo, eu vou pedir ajuda a todos vocês universitários, né, para a gente compreender juntos aí, tá bom? Mais alguém faz alguma pergunta, quer colocar alguma coisa, quer acrescentar, fiquem à vontade, pessoal. Se alguém não tiver, a gente vai finalizando esse encontro de hoje. Nossa, riquíssimo, muito, muito, muito interessante, muito legal. Seu José Carlos quer falar alguma coisa? Seu José, tá quietinho. Nesse livro, seu José tá quietinho. A minha pineal é vazia, por isso. Então eu só quero aprender. Mas é bem legal, né? Tu, de ficar sedento por aprender, né? Nossa, eu não vejo a hora de pegar o caderno na mão e começar a estudar essa parte. É muito legal mesmo. Bom, então vamos finalizando então, né? A gente parou ali, depois eu coloco no grupo certinho qual página e qual linha nós paramos, qual parágrafo, para ninguém se perder, tá bom? Deixa eu finalizar a gravação aqui. Então, pessoal de casa, a gente se vê até a próxima gravação, então.